Todos os dias você recebe um presente de Deus, a vida. Por mais recurso que o homem tenha, por mais dinheiro que o homem tenha, tem algo que ele não consegue controlar, e nem comprar, e nem vender, e nem negociar. É o fôlego de vida. Você está aqui hoje, e pelo fato de você estar aqui hoje, você já é uma pessoa vitoriosa. Então você tem que celebrar. Nós precisamos celebrar cada minuto, cada segundo que nós temos com vida, porque cada minuto que eu tenho é um presente que Deus me deu, com desafios, com lutas. E as lutas, elas também são bênçãos. Quem acha que luta é bênção? Sabe por quê? Sem luta você não é aperfeiçoado. Sabe por que está registrado lá na Bíblia que o povo atravessou o mar vermelho de pés, assim, seco, tudo sequinho, sem molhar os pés? Atravessou o mar vermelho. Deus abriu o mar vermelho. Sabe por quê que Deus abriu o mar vermelho? Porque tinha um faraó fungando no cangote atrás, serra de todo lado e o mar na frente. Se eles voltassem, morriam. Para os lados não dava para fugir. Então ele só tinha uma opção, né, pastor Misa? Avante, até que ele venha. Então, amados, às vezes nós temos lutas e falamos: Deus, luta de novo. Encare a luta, a prova, como um presente de Deus também, para te aperfeiçoar. Porque é na prova que a sua fé é aperfeiçoada. Sabia? Amém? Falei: São Senhor, me dê prova. Ninguém ora isso, né? Me dê luta. Não, também ninguém ora isso. Nós oramos o quê? Senhor, me abençoe. Me abençoe. Então continua orando. Fala: Deus, me abençoe para que eu seja forte na luta. Não retroceda na luta e continue forte. Tá bom? Glória a Deus por mais uma noite. Eu quero ministrar um tema que eu gosto muito de ministrar. Essa semana foi um conflito, porque eu estou estudando um outro tema e convergiu muito com o tema da AJ, do Chapa, que é permanecer. Então eu fiquei num conflito: será que eu ministro, será que não ministro? E aí o Senhor começou a ministrar ontem a respeito desse tema, e eu gostaria de ministrar nessa noite para nós, inclusive para mim, o tema: prepare-se para a guerra. Amém? Diga para o teu irmão do lado aí: prepare-se para a guerra. Diga assim: não vai ter moleza não. Diga: é guerra. Mas se houver guerra e você estiver preparado para a guerra, é melhor, não é? Ou você quer entrar no campo de batalha aquilo meia boca, né? Sem preparo, fora de forma. Você viu os gaditas aí, o flyer dos gaditas? Eu fui no primeiro e no segundo. No primeiro eu cumpri a meta. No segundo eu fiquei mais tranquilo. No terceiro eu quero ficar naquela barraquinha, só cuidando da galera, viu? Beleza? Amados, a gente vê num evento desse que fisicamente, mesmo que você se prepare para esse evento, a gente enfraquece, porque tem que carregar uns troços, tem que andar, tem que caminhar, tem que, enfim, coisa boa. Mas, amado, imagine numa guerra, se um soldado é convocado para uma guerra sem coturno, sem arma, sem preparo, sem treinamento, não sabe dar um tiro, e joga o cara lá no campo de batalha com um canivete na mão. O que vai acontecer com essa pessoa? Você sabe? Se ele não furar um buraco no chão, se enterrar nele rapidinho, ele morre. Não é verdade? E muitos estão sofrendo, estão morrendo, porque não foram preparados para a guerra. O presbítero Leandro deu um treinamento alguns dias aqui de batalha espiritual. Vou perguntar aqui: quantos tiveram oportunidade de estar aqui que vieram para o treinamento? Amém, pela vida de vocês. Mas, amados, algo muito interessante é que a partir do momento que você fala: sim, Senhor,
eu reconheço que tu és o Filho de Deus e eu te recebo na minha vida. Você passa a ser filho. A partir deste momento, você elegeu um inimigo, um adversário. E o nome dele é Cramunhão, Satanás, o diabo, a antiga serpente, o dragão. Esse bicho aí que no Apocalipse, ele aparece como dragão. Ele existe, não é história, não é mito, ele existe. E ele existe e ele quer nos destruir. O objetivo dele é nos destruir. Principalmente quando você se declara do lado do Senhor. Quando você declara que você serve ao Senhor. Alguns dias atrás me perguntaram assim: por que tem tanta luta aqui? Quando eu não era cristão, tinha menos luta. Simples. Porque lá, quando você não era cristão, eles não te atacavam porque você quebrava princípio. Agora que você é cristão, eles estão de olho em você para ver qual princípio você vai quebrar para te atacar. Então é muito simples. Mas nós estamos numa guerra. Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, ele diz assim, primeiro versículo: tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Então todos nós, querendo ou não, tendo conhecimento disso ou não, nós somos soldados. Diga: eu sou soldado. As soldadas também podem falar. Diga assim todos: eu sou soldado. Ah, então você é soldado, ok? E Paulo está dizendo que nós somos soldados. E ele está dizendo também que o soldado, ele não milita mais na vida civil. A partir do momento que você entrou nesse exército, chamado o exército de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, você agora não tem mais vida civil. Agora você é militar. Amém? Está entendendo? Deu para entender? Diga: agora eu sou militar. A Bíblia está dizendo isso, que não tem mais vida civil. O bom soldado, ele não milita mais na vida civil. Mesmo que você está fora do quartel, lá na vida civil, lá você também é militar. Você tem umas regras que te regem. E você vai ser sempre militar. Sempre um soldado. Então, se nós somos soldados, que tal a gente entender melhor dessa função que nós temos e travar o bom combate? O que é o bom combate? O bom combate é o combate que você vai sabendo da sua missão. Você tem treinamento para aquela missão, e as chances de você vencer é muito maior quando você sabe quem você é. Diga: quem eu sou, qual é a minha missão e o que eu devo fazer, que bicho que eu tenho que matar lá. Ok? Então nós precisamos saber, porque a palavra do Senhor diz que nós somos soldados, estamos num exército. Só uma perguntinha básica aqui: quantos aqui, em algum momento, leve, suave ou forte, tiveram algum embate que você discerniu que era puramente espiritual? Quantos já tiveram? Ok, então você está numa guerra. Você está numa guerra. Você está num campo de batalha. Você está numa peleja. E os que não ergueram a mão provavelmente já sentiram opressão, já tiveram presença maligna por perto, que você falou: meu Deus, parece que eu estou sentindo um negócio perto de mim aqui. Tiveram um dia ruim, tiveram uma semana ruim, e você percebe que você está preso, amarrado, as coisas não vão para frente, você está irritado, nervoso e calmo ao mesmo tempo, como diz o pastor Adriano, calmo, nervoso e tudo ao mesmo tempo, tranquilo, calmo e nervoso, e você vê que a sua vida naqueles dias
não está rompendo, e você fala, meu Deus, que aí você vem na igreja, pede o pastor orar, aí você começa a vir até no culto de quinta-feira, porque o diabo está na coleira de Deus. Muitas vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, para que a gente tenha esse embate, e a gente possa se despertar, porque o único que pode nos ajudar na peleja, na batalha espiritual é Jesus, o nome dele e o poder que há em nós que vem dele. Não existe outra maneira. Você vai ouvir muitas coisas por aí, mas não existe outro jeito. O diabo só entende uma linguagem. Sabe qual? Sabe o que um soldado faz quando vê o inimigo? Cara, você tem duas coisas que você deve fazer quando você se depara com o inimigo: ou você trucida o cara, ou você é trucidado. Ou você ataca, ou você foge. Muitos têm fugido do embate espiritual e têm se acovardado na hora do confronto. Mas algo importante: nós precisamos abrir os nossos olhos para a realidade espiritual e saber que existe um mundo invisível que é tão real quanto o mundo visível. Existe um mundo visível e existe o mundo invisível, que este mundo é povoado por seres espirituais, anjos, demônios, seres caídos, que atormentam a nossa vida ou que nos ajudam. Esse é povoado por todos os ambientes. É possível que tenha demônios. É possível que tenha demônios em residências, em casas e em ambientes, porque eles são seres invisíveis, incorpóreos. Você não vê com os olhos naturais, e às vezes você sente, mas nem sabe o que está sentindo e por quê. Então nós precisamos entender sim de guerra espiritual e sabermos como nós iremos vencer essas guerras. Nós precisamos ter consciência disso. E o cristão, ele deve vigiar e orar. Sabe por que Paulo nos mandou vigiar e orar? Porque você vigia de olho aberto. Já viu um guarda dormindo na guarita? Lá é o vigia, ele está de olho aberto. Então nós precisamos, e quando Paulo fala vigiar e orar, e Jesus também nos ensinou a vigiar e orar, ele está dizendo, você precisa ficar alerta. Nós precisamos ficar alerta e saber contra quem nós estamos lutando. As hordas infernais da maldade, elas têm intenção de nos oprimir, elas têm intenção de mudar culturas, macular princípios e leis de Deus, torcer a palavra, causar distúrbios espirituais no exército de Jesus na terra. O exército de Jesus na terra é a igreja. Eles infiltram em nosso meio para causar distúrbios no meio da igreja, para que a igreja fique retraída e não avance. Nós precisamos entender. Então, meu irmão, minha irmã, o mundo espiritual é real. Os demônios são reais. Eu gosto de falar algo, e isso é só a introduçãozinha, nós vamos entrar na palavra. Como é que os demônios podem atingir um cristão salvo, remido pelo sangue de Jesus? Paulo diz lá, no livro de, acho que é Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, de Filipenses, capítulo 4, 7 e 8, eu gosto muito desses dois versículos, diz assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Preste bem atenção, o que a paz guarda em nossa vida? O coração e a mente, a razão e o sentimento, eles precisam ser guardados. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, existe nisso, seja isto o que ocupe o pensamento de vocês. Diga assim comigo: sentimentos e pensamentos. Como é que o diabo, os demônios, eles atingem a nós que somos cristãos? Que nós deveríamos estar atingindo ele, atacando o império das trevas, mas muitas vezes ele nos atinge, e é realidade, é fato. Muitas vezes nós somos atingidos. Como que pode um cristão ser atingido?
através dos pensamentos e através dos sentimentos. Eles lançam setas sobre os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos geram sentimentos. Mas deixa eu explicar algo para você. O mundo espiritual é invisível. Diga invisível. Ele é incorpóreo. Não pense que eles reagem da mesma forma que você. Porque você tem corpo. Eles não têm corpo. Então o que eles são? Eles são uma energia? São uma poeira? Não, eles são seres incorpóreos. Espíritos. Eles não precisam, para andar, caminhar por aí, eles não precisam de nada. Eles caminham, são seres incorpóreos. Mas preste bem atenção. Primeiramente você precisa ficar com medinho, mas depois você precisa ficar com coragem grande. Tudo bem? Seres incorpóreos. Eles não entram, não respeitam portas. Eles não respeitam janelas. Fui expulsar um demônio uma vez. Tinha uma pessoa me ajudando. E na hora que eu falei, sai! A pessoa abriu a janela e falou, vou abrir para ele sair. Eu falei, mas calma, eu nunca tinha visto isso. Como é que pode? O demônio vai sair pela janela. Tá bom, abre aí. Você acredita que ele sai pela janela? Então sai. Não, mano. Então é importante que você saiba, mas é importante que você saiba um segredinho aqui que eu vou te ensinar. Os demônios reagem com vibrações. O que são vibrações? Sentimentos negativos. Preste bem atenção. Como se fosse você tivesse um para-raio, uma anteninha. Quando você tem ira, nervosismo, quando você se irrita, isso é positivo ou negativo? Negativo. Quando você tem sentimento, você não falou nada ainda, é sentimento. O diabo lê meus pensamentos? Não. Mas tem algo que ele lê muito bem, porque até eu consigo ler, imagina se ele não consegue. Comportamento. Quando você, por exemplo, tem pessoa que não esconde. Minha esposa, por exemplo, ela não esconde comportamento. Eu sei quando ela está brava, nervosa, feliz, alegre. Ela não esconde nada. Está tudo certo. Imagine eu, que vivo nessa terra há 57 anos, consigo fazer a leitura do comportamento. Agora imagina os demônios, que são especialistas em seres humanos. Eles sabem tudo de comportamento. Então o que acontece? Quando você tem um sentimento, diga sentimento, você tem uma expressão desse sentimento. Você é como se fosse uma anteninha de rádio, e eles percebem esse sentimento. No cristão acontece assim. Ele está ao derredor, a Bíblia diz, ao derredor. Tudo é Bíblia aqui. Ao derredor, buscando em quem possa tragar. Ele vem. Através do sentimento ele vem. Mas ele não pode entrar. Por quê? Na sua vida tem o sangue de Jesus. A armadura de Deus. Ele chega e tem o anjo que te guarda. Do teu lado, à tua volta, o anjo do Senhor está ali. Ele não pode entrar, amém? Gostou, né? Beleza, ok. E ele fica aguardando. Se aquele sentimento e o pensamento se transformar em palavras, em pecado, ele tem direito legal de entrar. Diga, olha para o teu irmão e fala, alô, irmão. Fala, alô, irmão. Falou algo essa semana ruim? Falou? Cuidado, o diabo pode estar aí dentro. É dessa forma que crente fica endemoniado. É desse jeito que fica endemoniado. Então eu quero que você saiba muito bem. E nessa primeira fase eu quero te falar sobre isso. Sobre a batalha espiritual pessoal que nós travamos todos os dias. Porque todos os dias existem setas que são lançadas para que você tenha sentimento ruim e pensamento ruim. E o próximo passo é o pecado, que muitas vezes ele é verbalizado. E quando o pecado é verbalizado, aí tem direito legal dos demônios entrarem. E se não houver confissão e você continuar pecando, ele se assenta e ele faz ninho, e ele começa a trazer os amiguinhos. A porta está aberta. Aí você percebe comigo assim, por que existe muita gente amarrada, presa? Vem ao Senhor, se converte, é uma bênção, mas a vida dele em algumas áreas está amarrada. Vida financeira, vida sentimental, vida amorosa, enfim, profissional. Em alguma área da sua vida ele tem uma prisão que ele não consegue romper. E vou te falar,
tudo que vem de Deus é bom. Nós precisamos separar, não existe meio termo e nem relativismo aqui. É de Deus ou do diabo. Então, se a vida de miséria vem de Deus ou do diabo? Não, sem meio termo. De Deus ou do diabo? Eu fiz 1000 seminários de finanças. Não consigo romper. Confessa o pecado que começa a romper. Entrega na cruz e declara que você é um pecador e quer vencer esse pecado, que você vai começar a romper. E por que que a pessoa que não tem Jesus não faz nada disso e prospera? Porque lá ele vive debaixo de outros princípios e vai para o inferno depois. Você vive sob os princípios do céu e vai para a eternidade com Cristo. É bem diferente a coisa. Então relaxa, amado. Comece a resolver, que daí começa a acontecer. Então acontece desse jeito, amado. É desse jeitinho que acontece. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15, diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A decisão é minha. A Bíblia está dizendo, cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, o pensamento concebido dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E onde o diabo habita? Na carne morta. Morto para Deus é presa fácil do diabo. Ok? Amém? Diga amém. Glória a Deus. Introdução. Vamos à palavra. Daniel capítulo 10, versículo 1 a 14. Abra sua Bíblia lá no livro de Daniel. Eu quero falar um pouquinho sobre a nossa batalha espiritual. Daniel capítulo 10. Diz assim, nós vamos ler do 1 ao 14, porque ainda agora não é tão longa mais, já está indo para o meio a palavra aqui. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Ciro foi aquele que liberou as cartas para que fosse construído novamente Jerusalém. Uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Uma palavra verdadeira sobre um grande conflito. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à margem do grande rio, o Tigre. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e com um cinto de ouro fino de Ufaz. Seu corpo era como berilo, e seu rosto como relâmpago. Seus olhos eram como tochas de fogo, e seus braços e seus pés como o brilho do bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Apesar disso, caiu sobre eles um grande temor, e eles fugiram para se esconder. Eu fiquei sozinho, contemplando a grande visão, e senti-me enfraquecido. Meu rosto ficou pálido e não retive força alguma. Entretanto, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, fiquei em transe, com o rosto em terra. Então vi uma mão que me tocou e me levantou. Os meus joelhos e mãos tremiam. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te. Pois fui enviado a ti. Depois que ele me disse isto, eu me coloquei em pé, tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu auxílio, e eu o deixei ali,
com os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a dias ainda muito distantes. Uma palavra e uma revelação extraordinária que Deus deu a Daniel. E nós temos um quadro muito interessante aqui que deve ser estudado. Um pouco surreal, extraordinário, porém um fato verídico. De fato aconteceu. Existe um contexto disso tudo. E o contexto é que Daniel, conhecedor da palavra, ele percebeu que pela profecia e pela palavra de Deus, havia se cumprido 70 anos de cativeiro sobre o seu povo. E nada havia acontecido. Deus havia falado que o povo dele ficaria 70 anos no cativeiro. Porém, cumpriu-se os 70 e nada aconteceu. Daniel começou a se aplicar em oração. Precisava de um intercessor para desatar a profecia e a revelação. Então, Daniel foi para um lugar e ele começou um jejum de 21 dias. E a Bíblia conta aqui, como você leu no texto, que ele tirou todos os alimentos e ficou em jejum, buscando o Senhor, buscando entender a revelação que Deus havia dado ao profeta e como seria esse cumprimento. Existem algumas representações importantes aqui. Tem alguns personagens nessa história. Daniel, aqui, representa a igreja e todos os filhos de Deus, todos os soldados de Cristo na terra. Ele representa o exército de Deus na terra. E o exército de Deus batalha com uma arma. Uma das principais armas de nossa arma, ou do exército de Deus, é a oração, é a intercessão. O céu se move com a intercessão dos santos. A vontade de Deus é estabelecida na terra pela intercessão. Quando eu e você começamos a orar segundo a vontade de Deus e não a nossa, os céus começam a se mover. O posicionamento de Daniel representa aqui o caráter e as vestes da igreja e as vestes que o cristão deve ter. Quando ele se aplica e se separa em um tempo de consagração e humilhação diante do Senhor, representa a nossa atitude diante de Deus e diante das situações que nós enfrentamos no dia a dia. Ele mostra para nós que o nosso acesso a Deus está liberado, sim, mas nós precisamos ter atitudes de oração, uma vida separada, uma vida de santidade, ter vestes de santidade, não nos contaminar com o sistema maligno e com o mundo que nos rodeia. Daniel era um guerreiro. Algo interessante também que aconteceu aqui, que a guerra espiritual aconteceu em um ambiente que não era a terra, que era os ares. E o anjo que veio falar com Daniel, ele revelou isso. Ele disse no início que você começou a se consagrar e a pedir a revelação desse tempo. Eu fui enviado. No primeiro dia eu fui enviado. Então aconteceu algo. O principado da Pérsia bloqueou a minha passagem nos ares e eu fui impedido de trazer para você a revelação. Então houve uma batalha, um embate nos céus, houve uma prisão. Esse anjo de Deus, ele foi bloqueado pelo principado da Pérsia. Logo em seguida você vê o poderio desse anjo. Você vê o tamanho desse anjo, que veio trazer o recado de Deus a Daniel. Você vê nos capítulos seguintes de Daniel, você vê a apresentação desse anjo. Daniel descreve esse anjo. Ele era grande, forte, incrivelmente poderoso, sobrenaturalmente poderoso, investido de glória e de poder, e ele não pôde vencer o principado da Pérsia. Aí eu entro em choque aqui com algumas teologias que diz e coloca a igreja numa luta espiritual com principados e potestades, e esse não é o papel da igreja.
O papel da igreja é interceder no ambiente que ela foi colocado. A terra é dos filhos dos homens. Você percebe que Daniel nem sabia dessa guerra. Ele não tinha consciência e ciência que estava acontecendo um embate nos ares. E ele permaneceu em intercessão. Então houve um confronto nos ares. Ok? Quem confrontou depois? Lá em Judas. Judas diz e dá o nome para esse anjo. Ele diz que esse anjo, o nome dele é Gabriel. Poderosíssimo. Então, o príncipe da Pérsia representa o quê? O poderio maligno, o império das trevas, que tem o seu chefe, um anjo caído chamado Lúcifer, Satanás, a antiga serpente, o diabo, que em Apocalipse 12 é o dragão. O príncipe da Pérsia representa esse poderio maligno. Agora veja bem, ele interceptou o anjo do Senhor. O príncipe da Pérsia interceptou. Em seguida ele diz: foi necessário que o Senhor Deus enviasse Miguel, o mais poderoso dos príncipes. E ele então bloqueou o principado da Pérsia e liberou a passagem para que eu viesse e trouxesse o resultado ou a resposta da sua oração. O anjo que falou com Daniel, ele representa a revelação da palavra que a igreja precisa e que os profetas de Deus precisam. Ele representa essa revelação. Para que a revelação aconteça, muitas vezes acontece um embate espiritual. Muitas vezes acontece uma batalha espiritual. E se eu não perseverar na oração, buscando a revelação não chega até mim. Por quê? Se Daniel recuasse no 10º dia, falasse: já orei demais, eu vou voltar para casa, Deus não quer falar comigo, o céu se fechou, Deus está em silêncio. Já ouvi isso, Deus está em silêncio, né? Não quer falar comigo. Se ele não perseverasse, a mensagem não chegaria. E a revelação que nós temos das 70 semanas de Daniel, que vai até o fim, que o anjo trouxe um pergaminho, um rolo de revelação, nós não teríamos essa revelação, e essa revelação não chegaria a Daniel. Então entenda algo: a nossa batalha espiritual como bom soldado de Cristo é oração. Interceder é a oração. A arma mais poderosa que Ele te deu é a oração. Por que você acha que é tão difícil orar? Principalmente aquela oração que Jesus nos ensinou a fazer em secreto com o Pai, com a porta fechada, que ali tem uma recompensa. É difícil. É difícil você reunir, se você é casado. É difícil você reunir uma vez por dia com a sua esposa e ter um tempo de oração. É difícil você reunir a sua família e ter um tempo de oração. Amados, é a oração que move os céus. É a oração que é a chave da resposta de Deus. Para você, para a sua casa, para a igreja, para aquilo que você busca, para aquilo que você intercede, é a oração. É a resposta. Você percebe que Daniel começou a falar com Deus e se consagrou. Em nenhum momento Daniel falou: Deus, eu repreendo Satanás, em nome de Jesus, todos os demônios sejam destruídos. Ele não falou nada disso. Por quê? Porque já havia alguém lutando nas regiões celestes para que a vitória chegasse até ele. E ele não sabia dessa luta. E ele perseverou em oração. Versículo 1 do texto que nós lemos em Daniel diz que sobre um grande conflito. Em outra versão diz assim: a visão de uma guerra prolongada. Eu posso entender que é uma guerra constante, perene, que enquanto os filhos de Deus estiverem aqui, e Jesus não te levar daqui, seja por morte ou por arrebatamento, essa guerra existe e vai continuar existindo. Então preste muita atenção. Não espere um momento de guerra, porque você já está numa guerra. Muitos de nós, principalmente a igreja,
A igreja se levanta muitas vezes em oração, porque existe uma batalha espiritual. Beleza, ótimo, não vou julgar. Mas algo que nós precisamos aprender, que nós estamos em uma guerra constante, perene, até que Ele venha. Então todos os dias, todos os momentos, enquanto você viver, essa guerra existe. Então o que nós precisamos fazer é nos manter prontos, de prontidão, preparados, como bom soldado de Cristo, alicerçados nele, para que a vitória aconteça. Daniel teve uma visão de uma guerra prolongada, versículo 1. Em muitos momentos, a igreja se engana, e eu também já fui muito enganado. Nós queremos brigar com principados e potestades, sendo que a primeira coisa que eu tenho que colocar em ordem é a minha vida, como bom soldado de Cristo. Ninguém vence demônios, nem principados, nem potestade, se a vida estiver à minha boca. Então eu preciso entender que a maior guerra espiritual que eu travo todos os dias é por mim mesmo, para me manter firme, para ter uma vida de oração, para ter uma vida consagrada, uma vida de jejum, uma vida na palavra. Essa é a tua batalha espiritual. Amém? Batalhe essa batalha, que Deus vai te levar a níveis mais altos. Mas enquanto você não romper esse nível que nós estamos falando, de oração, de vida consagrada, de vida na palavra, de tempo a sós com Deus, não, amado, não saia desse nível enquanto Deus não falar para você e te chamar a falar. Então interceda por algo mais alto, porque você só vai se estrumbicar. Alô? Diga alô. Daniel representa os intercessores, os soldados de Cristo. Ele não sabia dessa guerra nos ares. A igreja e os cristãos devem ter uma vida separada do mundo como Daniel. Volta a repetir: manter-se firme na missão que Ele nos deu, que Jesus nos deu. Soldado tem missão, e nós já recebemos uma missão de Cristo, uma ordem dele, uma missão clara, nítida dele. E a missão nossa é ir, façam discípulos, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Enquanto você estiver pregando, cura os enfermos, expulsa os demônios, vai lá, faça a obra de Deus. Esta é a nossa missão. Apesar de vivermos este mundo em solo, aqui existe 2 níveis de guerra espiritual nesse texto: no solo, onde o homem está plantado, e nos ares. Essa guerra nos ares, como diz o ditado, é para cachorro grande. Foi um príncipe destronando um príncipe. E cuida, querido, porque Gabriel, esse anjo que se apresentou no versículo 4, Daniel teve o privilégio de vê-lo e descrevê-lo. Ele não pôde vencer o príncipe da Pérsia. Aí você pergunta: por que às vezes nós crentes queremos brigar com o principado e potestade? Deus tem misericórdia de nós e Ele nos livra, porque essa não foi nossa missão. E Deus vai olhar assim e falar assim: eu tenho que guardar esse camarada, colocar um anjo nele. E os diabos olham e falam: meu pai, o que ele está falando? Desse jeito. Essa guerra nos ares, ela é travada de príncipe para principados. Príncipe de Deus podem vencer essa guerra quando você intercede, quando você ora, quando você guerreia aqui embaixo. Essa guerra é vencida nos ares. Amém? Facilita um pouco a nossa vida de guerreiro, facilita bastante, porque nós entendemos que nós temos um foco e uma missão, e nós não podemos fugir dessa missão. É importante entendermos aqui que havia uma oposição nos ares. Havia uma oposição nas regiões celestes, e o prêmio dessa guerra era o pergaminho na mão do anjo, era a revelação. Preste muita atenção. Se a igreja não orar e essa guerra não for vencida nos ares, vai faltar revelação na terra. Então nós só vencemos e a revelação só chega até nós se perseverarmos em oração. Deu para entender? Amém? O princípio está tudo aqui em Daniel capítulo 10, de 1 a 14. Aqui cada grupo tem suas prerrogativas. Daniel representa a igreja, os intercessores, os soldados de Cristo.
Miguel representa a batalha espiritual, o exército de Deus, o exército do Deus vivo, vitorioso, que não conhece a derrota. E Gabriel representa a mensagem de Deus, a revelação de Deus. Há uma oposição para que a revelação não chegue, para aqueles que detêm e que vão levar a mensagem para frente. No caso aqui era o profeta de Deus. Vamos para frente. Vou falar um pouquinho sobre as características de um soldado de Cristo. Você é um soldado, tá bom? Diga, eu sou um soldado. Eu ia até vir com a minha farda hoje, Will, o Cris. Will e Cris, tem dois Will hoje aqui na igreja. Will e Michele. Legal. Viu, Cris? Agora vou falar com outro. Beleza? Ia pôr minha farda, aquela fardinha dos gaditos. Falei, mas essa que eu vou assustar o povo? Né? Acabei não trazendo a minha farda. Características de um bom soldado. Olhe para mim, preste muita atenção, que isso precisa ficar, como diz a minha mãe, precisa ficar encalacrado. Já ouviu essa palavra? Encalacrado na sua cabeça, meu filho. Lá na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 6, Deus fala assim, encucado. Encucado significa na cuca, grudado na cuca e não sai da cuca, beleza? Vamos lá? Características. São experimentadas nos ensinos e no exemplo de Jesus Cristo, ou seja, o caráter de Cristo na vida do soldado. As principais características de um soldado. Vamos lá. E essa eu até copiei do pastor Adriano, porque um dia desse ele mostrou um vídeo para mim sobre fidelidade e lealdade. Pregar aquela lá, hein, pastor? Boa. Fidelidade. Primeira característica, diga fidelidade. Um bom soldado de Cristo deve ser fiel àquele que o alistou. Está escrito aqui em 2 Timóteo. Deve ser fiel. Então é fidelidade àquele que o alistou. Ok? A Deus, as suas palavras, seguindo os seus ensinamentos e praticando a bondade e a justiça. Fiel ao seu batalhão e aos seus comandantes. Ok? Eu peguei um pouco das características de um soldado natural. Aqui coloquei no soldado de Cristo, para que vocês entendam bem. Tem muito a ver. Está muito no paralelo e ligado aqui. Fidelidade, primeira característica. Está anotando? Na igreja tem hierarquia? O que você acha? Às vezes a pessoa fala, a igreja tem hierarquia. Eu prefiro chamar de ordem e cadeia de comando, como no exército. Se a igreja não tiver ordem e cadeia de comando, ela vai virar uma bagunça, não é? Exemplo, vou dar um exemplo só aqui. Quem que é o capitão que está no comando do batalhão Reviva Curitiba? O Adriano, capitão careca. Gente boa, ele é grande o cara, cuida. Ok, entendeu? Um exemplo. Quem que é o capitão? Quem são os seus imediatos? Pastores Misa e Silvia. Beleza? Quem são os oficiais? Presbitério. Ok? Aí vem os suboficiais, a liderança. E nós temos muitos soldados, liderança de células, de ministérios. E os soldados que são aqueles que servem e que estão sendo preparados também para a guerra. Todas as ações da igreja seguem uma cadeia de comando. Amém? Deu para entender? No grupo de soldado, Cris, você deve saber bem, existe um soldado negligente. Sabe o que é o soldado negligente? Aquele que todo final de semana está na cadeia. Né? Ele... Bisonho. Me deram o nome, não é bisonho. Soldado bisonho. É aquele que não entende a cadeia de comando. Ele não conseguiu entender isso. Ele resolve realizar uma missão sozinho, pastor. Ele fala, estou indo agora, vou abrir uma célula lá no Osternac, e abriu a célula. Seu capitão não está sabendo, a cadeia de comando não está sabendo. Ele fala assim, mas o general está sabendo. Rapaz, se o teu comandante não está sabendo, o general muito menos. Porque Deus não faz nada aqui na terra sem antes revelar aos seus profetas. Presta atenção. Ok? Eu agora tenho um grupo que eu estou me reunindo lá na casa do pastor Walter, no Umbará. Não vai reunir mesmo. Vai chegar lá e falar assim, quem te mandou? Pastor Adriano está sabendo? Não está sabendo. Então volta lá e fala com ele, porque ele é o capitão da Reviva em Curitiba. Fechou? Tá bem? Então diga para o seu irmão, olha bem nos olhos dele e fala, não seja um soldado negligente, nem bisonho,
Bisonho. Não seja um soldado bisonho. Amados, tudo que acontece num quartel, num batalhão, o comandante daquele batalhão precisa estar sabendo. Diga assim, amém? Então vamos bater continência pro Adriano aqui. Ok. E para a pastora, e para os pastores, e para os... Ok? Para os seus comandantes. Existe também um soldado desligado. Ele não é bisonho, ele é gente boa, mas é desligado. A bala está comendo no campo de batalha e ele está comendo banana encostado na trincheira. O negócio é tiro para todo lado, e o cara tira uma banana da mochila, encosta na trincheira e vai comer banana na hora da guerra. Esse é o soldado o quê? Desligado. Não se liga que nós estamos numa batalha, temos um inimigo a vencer, tem um reino a conquistar, tem algo a fazer. Olhe bem, porque você já tem uma missão. Amém? O outro tipo de soldado que eu encontrei aqui é o soldado fiel. Olha para o lado antes e fala assim, não seja desligado. E tem a hora de comer banana e tem a hora de guerrear. Você vai comer banana, mas tem hora que é guerra. Ok? Terceiro tipo de soldado que eu encontrei, esse é bom, soldado fiel. Fiel. Lá no quartel e também na vida, nas empresas. Às vezes nós, soldados fiéis, e na igreja também, somos chamados de... O cara que puxa saco do sargento, como é que é o nome? Hã? Não? É o cara lá que toda hora está lá falando com... Às vezes esse soldado fiel, ele é pejorativamente chamado de muitas coisas, bajulador, alguma coisa assim. Mas às vezes ele é só fiel. Ele quer saber do detalhe da missão. Ele quer saber o que tem para fazer. Ele quer saber onde ele se encaixa. Mesmo que seja uma missão simples ou a mais complicada, ele quer estar dentro desse negócio. Ele quer ser relevante, ele quer ser importante. Ele faz tudo conforme manda o figurino. Esse soldado é fiel. Diga para o seu irmão do lado, fala assim, seja um soldado fiel. Beleza? Amados, parentes aqui, muitos soldados estão feridos. Feridos. E nem sabe quem o feriu. Estão com as suas emoções arrebentadas, estão com dores, estão com problemas físicos até, emocionais, espirituais, porque foram para o campo de batalha sem preparo, fazendo por conta, sozinho, e não tem a cobertura. Cobertura é isso, querido, não é nada de louco. Cobertura é você estar alinhado com aquilo que o teu pelotão, o teu batalhão está fazendo. Você está alinhado, está tudo certo, isso é cobertura. Tá? Se você estiver junto, vai ser muito mais difícil o diabo ou o seu inimigo te vencer. Amém ou não amém? Ok, vamos lá. Fidelidade é a primeira característica. Segunda característica, coragem. Coragem. Assim como o soldado militar, o soldado de Cristo precisa ter coragem. Nós não podemos ter medo de demônio. Você sente aquele arrepiozinho, parte para cima. Treme as pernas, parte para cima. Recuar jamais. É normal ter um medinho? É normal ter um medinho quando o pastor fala, abre uma célula. É normal ter um medinho. Abre a sua casa. É normal ter um medinho. Olha, eu quero que você trabalhe nesse ministério. É normal ter um medinho. Mas você não pode deixar o medo te paralisar, te bloquear, para que você não avance. Amém? Não pode. Logo, logo tem novidade, tem um ministério acontecendo. Educando filhos com princípios do reino. Meu querido, vai arrebentar. Vai arrebentar. Amados, quando você começa um ministério novo na igreja, ele é muito assim, gera um medinho. Não é? Mas é normal. Mas você não pode ser paralisado. Então, olhe para o seu irmão e fala, tenha coragem. Diga, coragem. Oh, coragem. Vai para cima. Terceira característica de um soldado, disciplina. Diga comigo, disciplina. É fundamental, querido.
Disciplina são critérios, normas. Você segue todas as normas e critérios da palavra, da sua igreja, do seu ministério, tá tudo bem, do louvor. Se você está no louvor, está na mídia, está na comunicação, está em qualquer lugar que você esteja, você sabe que ali tem regras, tem disciplina, e você vai bater a continência para o teu líder, vai se dispor a ele e vai cumprir tudo que foi dado a você. Aquilo chama disciplina, ok? Quarta característica, humildade. Sabe o que é humildade, querido? Para o soldado, reconhecer que ele é apenas um soldado, ele é um instrumento, ele não é um batalhão. Ele é um soldado, ele é importante no batalhão, mas ele é um soldado nas mãos de Deus. Ele é um instrumento na mão do Senhor, buscando sempre fazer a vontade de Deus, como diz Paulo a 2 Timóteo, buscando agradar aquele que o alistou para a guerra. Quinta característica, amor. Diga amor. Amor à obra, amor à missão, e principalmente amor pelo seu companheiro de farda, pelo seu irmão que está do seu lado. Deve cobrir a vida dele, guardar a vida dele. Se ele tropeçou, levanta. Se ele quebrou o tornozelo, levanta, ele coloca nas costas e vai até o fim. Isso é um bom soldado. E o amor, ele é expresso com atitudes. No reino de Deus não tem amor platônico. Eu amo o Gilmar, mas só eu sei. O amor, ele tem atitude, tem ação, tem vida. Amém? Essas são algumas características de um soldado de Cristo. Quais são as armas do soldado? Vamos para a arma? Ou deixa a arma para outra palavra? Você quer a arma ou não? Vocês vão pontuar para mim. Querem as armas ou não? Querem as armas? Vamos lá! Vamos rápido. Anota aí. Primeira arma de defesa tem que ter. Sabe o escudo? O escudo é de defesa. Mas existe uma arma de defesa poderosa. Nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Diga, cobertos pelo sangue. O sangue de Jesus é nossa arma de defesa. Quando o anjo da morte foi liberado para matar os primogênitos no Egito, o que o anjo viu que não entrou na casa dos filhos de Israel? Sangue. Diga, o sangue de Jesus. A minha salvação foi através do sangue de Jesus. Quem já expulsou demônio aqui? Assim. Os que não ergueram a mão, eu profetizo que você vai ter uma experiência essa semana. Vai expulsar uns 10 demônios, daqueles bem nervosos, tá bom? Uma vez eu estava expulsando demônio bem no comecinho do Ministério de Batalha Espiritual, Libertação, lá ainda no do Antônio. Nós estávamos reunidos na garagem do Dom Antônio e manifestou um capeta. O pessoal me chamou, eu fui lá. Na hora que eu cheguei, o capeta olhou para mim e falou assim: você, pecador. Eu recuei um pouquinho e falei: vamos embora daqui, esse cara vai falar os meus pecados. Aí na hora o Espírito Santo falou: não, encara. Eu falei: bom, vou encarar. Aí encarei e falei: já que você falou, completa, qual pecado? Já que eu estou corajoso, mas se bater eu vou ter que confessar, né? Aí ele falou: eu não posso ver. Naquele momento o Espírito Santo falou assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Ele viu o sangue de Jesus na minha vida e ele não pôde ver. Amado, muitas vezes nós não enfrentamos os demônios porque nós pensamos que nós temos coisa para resolver na nossa vida. Às vezes tem mesmo, tem que resolver, mas você precisa encarar pelo sangue de Jesus e no nome de Jesus, que é proteção para a sua vida. Segunda arma de ataque, o nome de Jesus. Não há demônio que resista. Que nome de Jesus é esse? O nome de Jesus que está na sua vida, está conectado nele, permanece nele, ele mora em você, você não desconecta nunca, ele está em você. Demônio não respeita o nome de Jesus para aqueles que não têm Jesus. Não adianta, não vale nada. Aí o cara coloca alho, cruz, estaca para matar capeta. Isso aí não resolve. A primeira arma de defesa é o nome de Jesus. Diga o nome de Jesus. Então diga bem forte: Jesus. Esse nome nem o inferno aguenta, querido. Se você estiver nele, você pode dizer em nome de Jesus, fora daqui. Ok? Ok, arma de apoio, os anjos de Deus. Aqui nós vemos um anjo de Deus lutando em favor de Israel. O primeiro anjo veio trazer a mensagem. O segundo anjo veio arrebentar com a cara do príncipe da Pérsia. Falar algo que muitas pessoas querem: eu quero ver anjo. Você quer ver anjo? Já viu um anjo? Quem já viu um anjo aí?
Sabe por que que Deus, quando manda um anjo para você, manda aquele anjo que você nem sabe que é anjo? Muitas vezes aparece em forma de pessoas, porque você não resistiria na presença de um anjo. Eles são seres poderosos. Olha aqui, versículo 4 de Daniel. Então quando você pedir que o Senhor envie anjos, faça isso com muito temor, porque um anjo de Deus foi capaz de resistir o príncipe da Pérsia e destruir o exército daquele príncipe para outro anjo passar. Então, queridos, os anjos de Deus, eles são as armas de apoio. Claro que você nunca vai dar uma ordem para o anjo. Uma vez eu estava na batalha espiritual, a menina começou a chamar o anjo. Eu chamo o Miguel, o Gabriel, o Rafael. Eu olhei para ela, mas você está acima de Deus, você deve ser a quarta pessoa da Trindade, né? Que está clamando aqui. O anjo não vai te obedecer, minha irmã. O anjo obedece o comando do Altíssimo, se tiver um propósito. Quando você pedir anjo, fala: Senhor, mande os teus anjos, eu preciso de apoio. Preciso de apoio aqui, Senhor. Envia os teus anjos. Quanto o Senhor achar que é necessário? Aí se o Espírito Santo te mandar mais, fala: Senhor, eu estou morto, manda mais aí que tá feia a coisa. E os anjos, eles têm o maior prazer em cooperar. Eles são servos de Deus em favor da igreja. Então, conte com os anjos. Ok? A quarta arma de um soldado, a arma estratégica. Muitos falam assim: a unção com óleo é simpatia. Simpatia, se for, depende como usa. Óleo, está na Bíblia. E sabia que Jesus mandou que os discípulos ungissem com óleo? Então, se Jesus mandou, está tudo certo. Tem jurisprudência, está poderosa. Era o Deus na terra, o Deus Emanuel. É uma arma estratégica. Estratégica. Você deve usá-la com sabedoria. Além de cura de enfermidades, também nós podemos usá-la ungindo as nossas vidas antes da batalha. E é um sinal de separação, pode fazer. Outra arma poderosa é a armadura de Deus. Diga: armadura de Deus. Não é a minha, é de Deus. É o caráter de Deus em mim, é a vida de Deus em mim, é tudo que é de Deus em mim. Eu já vi pessoas orando: Senhor, na hora do apuro, né? Tinham 5 demônios para expulsar. A pessoa: Senhor, me reveste com a armadura agora. Eu pensei: mas você não estava com a armadura ainda? E agora está pedindo para revestir? Não vai acontecer. A armadura é um processo de vida com Cristo, de caráter. Amém? Que a armadura de Deus está em Efésios capítulo 6, versículo 13 a 17, que trata do capacete da salvação, certeza, convicção da salvação, couraça da justiça, uma vida de justiça, ok? Calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Você é um evangelista de Deus na terra. Você não perde a oportunidade em falar de Cristo às pessoas, e os seus pés então estão calçados. Você está tranquilo, você pode pisar em pedra, você pode andar por aí, por todo lugar, porque você está calçado com a preparação do evangelho da paz. Você não deixa passar oportunidades em falar do amor de Cristo. O escudo da fé é a fé. A Bíblia diz que a fé pode ser aumentada. Tem gente que tem um escudinho do tamanho desse celular aqui, ó. Aí acerta a Bíblia, fica... Jesus. Mas sabe o que você faz? Não peça para Deus aumentar o teu escudo. Faça assim: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha confiança em Ti. Aumenta a minha fé. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Onde está a espada? Palavra na boca. E também escrita. Palavra de Deus. Quando que a palavra de Deus é usada? Jesus usou no confronto com Satanás no deserto. Ele venceu o diabo pela palavra. Por que ele venceu? Ele tinha uma Bíblia lá no deserto? Abriu a Bíblia para ler? Não. Diga: estava aqui e aqui. A Bíblia tem que estar aqui e aqui. Amém? No coração e na mente. Precisa estar com a Bíblia afiada. Afiada. Você vai precisar de versículo de cor. Você vai precisar decorar a Bíblia. Você vai precisar saber a Bíblia na sequência. Se acabar a internet, querido, no mundo hoje, tem gente que não vai saber onde é Naum. Ah, tem na Bíblia? Abra a Bíblia em Naum. Meu Deus, que prova! Não tem Naum na minha Bíblia. Sabe por quê? Se pifar a internet, você não conhece mais a Bíblia. Estude a Bíblia como ela deve ser estudada. Vai para um seminário, para a nossa escola bíblica, e aprenda a palavra, faça o ano bíblico, busque, porque é isso aí que te dá a espada. Você não pode pedir uma espada para Deus: me dê a espada agora que eu preciso. Não, querido, a espada é a palavra de Deus, que está na sua boca e no seu coração e na sua mente. O salmista diz: escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você quer ver
o diabo com medo de uma pessoa? Se essa pessoa conhece a palavra. Porque a única arma de retaliação que Deus deu ao guerreiro é a espada. Se bem que pode dar umas escudadas na cabeça dos bichos também, né? Pode, né? Capacetada, couraçada, vai fazer tudo. Mas, amado, a única arma com a propriedade de ferir o inimigo é a espada. Então o diabo morre, treme as pernas quando encontra um cristão que conhece a palavra de Deus. Então busque isso. Isso te dá espada. Cinto da verdade. Deixei isso para o fim propositalmente, porque só tem o cinto quem fala a verdade, quem ama a verdade. E não tem mentirinha, nem mentirona. Não tem nada disso. Mentira é mentira e pecado é pecado. Satanás é o pai da mentira. Jesus é a verdade. Agora, querido, que você já está preparado, entendeu essa guerra. Jesus é o vencedor e você é o vitorioso. Vamos ficar de pé. Glória a Deus mesmo. Em nome de Jesus. Amado, eu quero pedir algo para você. Nós vamos orar agora. E essa oração é mais para que você ore mesmo ao Senhor e busque nele o seu preparo, a sua farda, a sua armadura. Mas tem algo que eu gostaria que você fizesse. Faça um propósito de oração. Comece por aí. Quem ora e fala com Deus, a oração é um remédio, é um medicamento para as nossas vidas, que aumenta o meu vigor espiritual, me dá resistência e aumenta o meu temor ao Senhor. Quanto mais eu oro, mais eu temo a Deus. Quanto mais eu oro, mais eu sou humilde. Quanto mais eu oro, mais eu sou quebrantado. Então faça uma aliança com Deus de começar uma vida de oração. Mas eu quero fazer algo conosco nessa noite. Eu quero que você se coloque como soldado do Senhor. Comece pela postura física, né? Como é que o soldado se coloque? Acerta a coluna. Abre os olhos. Melhorou, né? Respira fundo. Tá melhor? É. Faz cara de soldado. Aquela cara assim. Tem soldado risonho, tem soldado carrancudo, tem soldado brabo. Não tem problema. Todo mundo é soldado. Mas eu gostaria que você agora começasse a orar e pedisse ao Senhor: Senhor, me reveste. Eu estou numa guerra. Agora eu sei que eu estou em uma guerra. Eu estou em uma batalha. E eu já sou vencedor em Cristo Jesus. Eu não temerei, não tenho medo. Antes de orarmos dessa forma, eu gostaria que você agora colocasse a mão sobre a sua cabeça, profeticamente, e dissesse: Senhor, cuida dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Senhor, cuida do meu pensamento. Sabia que você pode ser senhor dos seus pensamentos? A Bíblia diz: nisto pensai. Quando Paulo fala isso, ele está falando: você pode pensar coisas boas. Pense em coisas boas. Comece a pensar a partir de hoje. Não deixe que pensamentos ruins atropelem a sua mente. Então agora, em nome